Aqui é uma pergunta local, ela parece uma pergunta burra, porque burros são os caras que acho que estão administrando essa questão. É possível, Mariângela, você fazer restrição com transporte coletivo lotadaço, como a gente vê, por exemplo, em São Paulo, capital, um transporte coletivo, porque o vírus ele fica suspenso no ar. E se você lota metrô, ônibus e trem, o vírus fica ali dentro pairando e ele é naturalmente renovável em termos de cepas que entram ali. Não melhora nunca. Cada vez que entra uma fileira de gente, é o que a gente vê, por exemplo, na Estação da Luz, fica bem claro. Cada vez que entra um monte de gente ali, alguns estão contaminados e alguns com cepas diferentes. E é um negócio fechado. O transporte coletivo é fechado. Entendeu? Sei lá, se tivesse um jeito de abrir janela desse negócio, mas aí não tem segurança, ou abrir entradas de ar para melhorar a circulação de ar dentro desse raio de transporte coletivo, sei lá, eu não sou cientista, mas a pergunta é burra, porque burros são esses caras que estão administrando isso. O que adianta você fechar loja, bar, restaurante, shopping, quebrar todo mundo, já não tem comida no Brasil, as pessoas estão morrendo de fome. O que adianta você fechar tudo com o transporte coletivo lotado? Nos países que fazem restrição, eles dão uma grana para o cara ficar em casa, 20 mil na Inglaterra, no Reino Unido, 8 mil nos Estados Unidos, aí os caras cumprem. E tem mais regra. No Japão você não precisa dar nada, porque o povo é mais disciplinado do que qualquer coisa. Manda ficar em casa, o cara fica em casa, e daí por diante. É possível, Mariângela, você controlar a doença com transporte coletivo, com milhões de pessoas todo dia entrando nesse transporte coletivo? É possível fechar tudo, mas o transporte coletivo continuar lotado? A OMS tem estudos sobre isso, porque onde se fecha o transporte coletivo, por consequência, não tem gente. Tem muito menos gente. Aqui não, aqui é um absurdo. Aqui é um absurdo. Veja, eu acho que você está colocando um ponto super importante, que é a questão da ventilação dos ambientes, porque isso é um ponto que é importante também para a reabertura de escolas, por exemplo. Né? É claro que o transporte coletivo, e se você está num ambiente fechado, mesmo que você esteja usando máscara e trazendo álcool gel no bolso e evitando tocar isso já diminui as possibilidades de transmissão. Mas é extremamente importante que haja alternativas para aumentar a ventilação nos ambientes fechados. E o que você está falando sobre transporte coletivo absolutamente cabe nisso. Ao você fazer a restrição na circulação de pessoas, uma consequência disso é que há uma diminuição no transporte coletivo. Eu sei de cidades no Brasil que fizeram escalonamento na abertura do comércio para diminuir a pressão no transporte coletivo e diminuir a lotação. Né? Acho que são coisas que ajudam, que não resolvem, porque a situação está do jeito que está. Agora, os indivíduos têm que tomar as medidas de precaução individual. Pessoa que tem que ir para o transporte coletivo, eu pego o ônibus aqui, né? Máscara, e eu tenho o álcool gel no bolso, né? E toca a vida para frente, mas você está levantando um problema absolutamente correto, real. Os países, e eu não diria que os Estados Unidos é um país que tem proteção social, né? Porque os Estados Unidos não têm direito trabalhista estabelecido, né? As leis lá protegem muito pouco o trabalhador. Mas os países que têm algum nível... os países que têm maior lastro na proteção social, eles são países que conseguem fazer com maior facilidade o que você está falando, implementar medidas mais duras para distanciamento físico, né? Acho que esse é um ponto importante. Não adianta nada você lotar, são milhões de pessoas aqui em São Paulo que a gente vê, e eu já pedi, eu estou rouco de gritar na televisão, porque eu quero que toda a frota de ônibus rode. Não tem lógica você reduzir a frota de ônibus em 12%, não, 13%, e parece que é mais do que isso. E não tem lógica você permitir que não haja um escalonamento de horário até de serviços importantes que estão abertos para aliviar o transporte estadual. Então você não tem nem o transporte de trens
e metrôs aliviado é uma coisa louca quando você vê aqui. É porque você não vê meu programa. É um negócio assim impressionante. São milhões de pessoas entrando no transporte coletivo. Um porque reduziu a frota e outro porque não escalonou o horário. São coisas simples. Eu grito aqui todo dia por causa disso.